Neste momento, serão apresentados 3 dos trabalhos acadêmicos que foram avaliados entre os melhores e que serão publicados na segunda edição dos Anais da SB Hidro. Convidamos o autor Ronan Macedo para a apresentação do trabalho Avaliação da Acurácia Posicional de Dados Lidar Embarcado em ASV, Inovação e Precisão para Hidrografia Moderna. Orientação de uso. Maior, se você precisar de ajuda, encontra aqui. Você pode falar com ele preso. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ronan, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo. O meu resumo ele foi desenvolvido aí juntamente com o MISAM, onde a gente propõe aí uma metodologia para poder avaliar a acurácia posicional de dados LiDARs embarcado em veículos autônomos de superfície. Então, os autores, é um trabalho também desenvolvido junto com a Universidade Federal de Viçosa. Hoje, com um mundo tão tecnológico, o uso de sensores LiDAR para mapeamento de superfícies tem ganhado aí muita expectativa, Quando comparado, por exemplo, à topografia convencional, a gente tem um ganho aí de otimização, A gente tem uma alta densidade de pontos que são coletados de uma forma muito mais rápida, quando comparado aí a metodologias tradicionais. Porém, é muito usual esse sensor em veículos tripulados, terrestres, aeronaves, porém, para aplicações em corpos d'água, em corpos hídricos, onde a gente tem a necessidade de fazer monitoramento de estruturas emersas, mapeamento de taludes e até mesmo algumas aplicações em obras de dragagem, esse uso em esses veículos mais usuais fica um pouco restrito, a questão de limitação, de segurança. E daí surge uma solução, adotar esse sensor acoplado a um veículo autônomo de superfície, onde, ao navegar em um corpo hídrico, ele consegue fazer o mapeamento de certas estruturas. Porém, é de extrema importância a gente avaliar e validar a precisão e a acurácia desses dados, até que ponto a gente pode confiar nesses dados. Então, meu trabalho propõe avaliar a acurácia posicional desses dados de LiDAR em um talude, onde a gente fez o mapeamento com a embarcação, com o sensor LiDAR, e fizemos também um levantamento topográfico com a tecnologia RTK, usando um receptor GNSS. Como eu falei, o objetivo é avaliar a acurácia posicional de uma nuvem de pontos LiDAR, usando como referência aí dados RTK, em um reservatório com taludes. Os equipamentos, como a gente pode ver na figura, a embarcação autônoma utilizada foi o SL-40 da Ocean Alpha, que pode ser usado de forma autônoma, mas também pilotado remotamente. O sensor utilizado é o Velodyne VLP-16, que tem uma acurácia aí de torno de 30 milímetros, 3 centímetros. Um ponto de atenção, essa acurácia é apenas do sensor, mas a gente tem também a incerteza do sistema inercial, do MU, da embarcação, dos receptores GNSS. Então, acaba que essa acurácia aqui, ela acaba sendo um pouco maior. E o receptor GNSS para o levantamento topográfico foi o I-83 da CHC, com a precisão horizontal aí de 8 milímetros e vertical de 15 milímetros. Os softwares utilizados foram Civil 3D, onde foi modeladas as superfícies e foi feita a extração também das linhas de referência, de teste e de referência. O QGIS e o GeoPEG foram utilizados para poder fazer esse controle de qualidade cartográfico. A gente avaliou tanto a acurácia planimétrica como a altimétrica. Procedimentos.
de posse, né, da nuvem de pontos de teste e de referência, a gente gerou modelos, né, digital de elevação. Como a gente pode ver na imagem aqui, o exemplo do talude, né? O talude tem em torno de 1 metro aí de altura, é pequeno. Após, né, gerar o modelo, a gente selecionou linhas de crista em amarelo e linhas de pé em vermelho, para servir como uma feição linear. Então, na avaliação planimétrica, a gente utilizou o método de feição linear, utilizando as linhas de crista e pé, mais precisamente o método Burfe duplo, né, que é um dos métodos mais robustos que tem aí para poder fazer essa avaliação. Já na avaliação altimétrica, a gente usou feições pontuais, extraímos os vértices das linhas que foram usadas na avaliação planimétrica e fizemos, né, a comparação de pontos homólogos, né? Então, a gente tem uma linha de crista de teste que foi extraída na nuvem de pontos do LiDAR, né? Temos a linha de crista de referência que foi extraída na superfície aí do RTK. E de posse das discrepâncias, a gente classificou, né, esse produto com base aí no decreto 89.817, ET-CQDG da Diretoria de Serviço Geográfico, que hoje é um dos padrões, umas normas mais utilizadas que a gente tem para controle de qualidade cartográfico. Como resultado para a planimetria, a gente tem um RMS, que é uma medida de acurácia, em torno de 18 centímetros. As discrepâncias para a linha de crista, a gente obteve aí um valor de 17 centímetros e para a linha de pé, 6 centímetros. A largura do buffer utilizada foi de 28 centímetros e, segundo lá a norma, o padrão da ET-CQDG, a gente classifica esse produto como classe A, na escala de 1 para 1000, isso para a planimetria. Já para a acurácia, a gente conseguiu aí um valor de 42 centímetros, né, para o RMS e uma discrepância média aí de 5 centímetros. Segundo, né, o padrão, esse produto ele é compatível aí com uma equidistância vertical de 1 metro, classificando aí na classe D. E, como eu falei, a metodologia foi utilizada o GeoPEC, e nele tem implementados várias análises estatísticas, detecção de outliers, né, análise de tendência. E para a altimetria, a gente não tem tendência, o produto é preciso, né, para a classe D. Bom, diante desses resultados, a gente percebeu que o RTK ele é mais preciso para feições pontuais, né, mas também limitado à cobertura. E o LiDAR embarcado ele oferece uma alta densidade de pontos, né, quando a gente compara aí com topografia convencional, porém exige maior cuidado aí na extração de feições. E as escolhas, né, de linhas, né, teste de referência, ela influencia muito, né, a avaliação dessa acurácia, porque uma vez que você extrai essa linha de uma forma errônea na nuvem de pontos de LiDAR e compara com um RTK que foi feito um levantamento in loco no local, então a linha de pé e crista ela foi delimitada com grande precisão, né? Aí isso, né, influencia muito aí a questão da avaliação da acurácia. Por fim, a gente pode concluir aí que o ESV, o LiDAR embarcado num veículo, né, de superfície autônomo, ele é eficaz, né, para levantamentos rápidos e seguros em ambientes muito complexos. E essa metodologia aí é recomendada para levantamentos em escala de 1 para 1000 ou menores, com equidistância vertical aí maior que 1 metro. E torna uma alternativa viável à topografia convencional para fins de planejamento de obras, mapeamento ambiental e prevenção de riscos. A minha principal referência para controle de qualidade cartográfica do professor Afonso, da Universidade Federal de Viçosa, onde ele propõe técnicas, né, de estatística espacial
para poder fazer a avaliação da acurácia posicional. Queria agradecer aí o incentivo da UMISAM e também de alguns professores da Universidade Federal que me apoiou nesse trabalho, e fica aí meu contato para possíveis dúvidas aí. Agradecemos a Rona Macedo.